Boa tarde, gente. Vim aqui compartilhar com vocês hoje um pouquinho sobre a evangelização. E aí eu preparei para vocês aqui uma palavra, porque eu estava refletindo nela e queria compartilhar com vocês, né? E aí, lá em João 4, de 1 a 42, ele vai narrar a história de Jesus, aquele episódio de Jesus com a mulher samaritana, né? E ali a gente vai usar alguns versículos. Mas, quando a Bíblia fala sobre o Evangelho, né, que é um termo presente no Novo Testamento, ela está se referindo a quê? Ela está se referindo sobre as boas novas de Deus. Então, evangelizar é o quê? É comunicar aos homens as boas novas de Deus, né? Então, o primeiro passo foi dado na evangelização pelo próprio Deus. Quando? Quando ele enviou Jesus, né, para morrer, para nos salvar. Então, ele enviou Jesus. Então, essa é a boa notícia que o homem precisa ouvir. Nós precisamos entender que todos nós somos evangelistas, porque nós temos a missão de pregar o evangelho. Que evangelho é esse? Falar dos feitos do Senhor, das boas novas do Senhor. Lá em Lucas 4, versículos 18 a 21, ele vai falar assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre você também. Pelo que me ungiu, o Senhor me ungiu, para quê? Para evangelizar aos pobres. Enviou-me para fazer o quê? Proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Gente, quantas pessoas nós conhecemos, quantas pessoas oprimidas, sem esperança, pessoas passando por situações sem saber que existe um Deus que se importa com elas. Então, o Espírito do Senhor me ungiu para isso, para procurar essas pessoas, para falar para essas pessoas. Ao ser alcançado pela boa notícia de salvação da alma, ao experimentar uma transformação de vida, né? Nós vivenciamos isso. Ao experimentar o perdão de pecados. Quando essas coisas acontecem na nossa vida, né? Quando nós somos alcançados por essa salvação, quando nós experimentamos uma transformação, poxa, quantas pessoas viviam uma vida de pecado, então viviam uma vida distante do Senhor, viviam uma vida, né, perdida. Quantas pessoas foram alcançadas e foram transformadas? Quando isso acontece na nossa vida e a gente fala dessas experiências para o outro, a gente está evangelizando. Então, evangelizar não é algo assim, meu Deus do céu, o que seria evangelizar? Como que eu vou evangelizar? Evangelizar é compartilhar o amor de Deus, é levar essa palavra de boas novas às pessoas, é falar dos feitos do Senhor, é falar de Jesus, é falar de Deus. Isso é evangelizar. Então, nós precisamos entender que evangelização é algo para todos nós fazermos, né? A ordem foi dada por Jesus. Lá em João 20, versículo 21, está escrito assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Evangelização, gente, não deve ser fruto do acaso ou gosto de alguém. Evangelização deve ser resultado de obediência à ordem clara que o Senhor nos deu. Então, evangelizar não tem que ser pensado assim: eu gosto de evangelizar. Não, eu não gosto não. Evangelizar pra mim não é, sabe? Não é pra mim, não é meu dom. Gente, acorda. Evangelizar é uma ordem, uma obediência. Não tem que fazer parte do seu gosto ou não. A palavra diz que toda autoridade me foi dada. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. A palavra é ide e fazei discípulos. Batizando-os, ensinando-os, nós precisamos ensinar. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Querido,
o Senhor está dizendo: estou convosco todos os dias. Nós vamos precisar de orientação? O Senhor está conosco. Nós vamos precisar de uma palavra? O Senhor está conosco. Nós estamos com vergonha de falar? O Senhor está conosco. Ele vai nos ajudar, Ele vai nos tirar da vergonha, Ele vai nos capacitar. Então nós temos que entender que evangelizar é uma ordem, é uma obediência. Nós precisamos evangelizar. A palavra diz que nós precisamos também orar pedindo mais ceifeiros. A ordem de Jesus é essa. Mateus 9, 37 e 38 fala assim: pedindo a Deus por mais ceifeiros nesta seara, cientes de que ela é maior do que o número de pessoas disponíveis. Queridos, aonde você está? Existe muita coisa para fazer e existe pouca gente para fazer. Nós temos um trabalho muito grande, nós temos um campo muito vasto, existem muitas pessoas precisando ouvir. Eu sozinha não vou dar conta. Ivo sozinha não vai dar conta. João sozinho não vai dar conta. Maria sozinha não vai dar conta. Então nós precisamos entender que existe muita coisa para fazer e nós não temos tempo para perder. Nós precisamos nos juntar, nós precisamos nos unir nesse propósito que é uma obediência ao Senhor. E a palavra de Deus lá em Atos 1:8 também fala que o Espírito Santo vai nos revestir. Eu vou procurar aqui Atos 1:8 para ler para você. Mas recebereis o poder do Espírito Santo. Nós vamos receber isso do Espírito Santo. Nós já recebemos, na verdade, né? Que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, querido, nós já recebemos esse poder do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós e Ele nos capacita, Ele nos dá poder e Ele vai nos ajudar. Lá em 1 Coríntios 9, 16 e 17, Paulo chega a falar assim: ai de mim se não pregar o Evangelho. Mesmo pregando o Evangelho de livre e espontânea vontade, ele entendia que essa obrigação tinha sido imposta a ele. Então, tipo, ai de mim se não pregar. E hoje eu repito essas palavras: ai de mim, gente, se não pregar. Eu prego o Evangelho, eu falo do amor de Deus. E ai de mim se não falasse, né? Queridos, evangelizar é bonito, mas exige preço de obediência e renúncia da nossa própria vida. Às vezes, a gente quando fala de renúncia, né, da nossa própria vida, às vezes a gente se arruma para ir no shopping. Ah, eu vou ali no shopping com a minha filha. Eu, por exemplo, né? Vou no shopping com a minha filha. E aí eu chego às vezes no meio do caminho, eu saí de casa para passear, tá? Eu não saí pra... ah, gente, eu vou ali evangelizar. Não, eu saí para passear com ela. E aí, às vezes, no meio do caminho, a gente é surpreendido por alguma situação, ou de conversa. Às vezes você está conversando com alguém e aí entra no assunto de que você tem a oportunidade, né, de falar sobre alguma coisa que aquela pessoa está passando, e aí você começa a falar de Jesus. E aí naquela conversa você vai se envolvendo, você vai falando, você vai trocando, a pessoa vai experimentando daquilo que você está falando, e aí aquela conversa acaba tomando um rumo que você fica a tarde inteira ali conversando com ela sobre Jesus, falando dos feitos do Senhor, testemunhando, e aí acaba que no final você volta para casa e fica: caramba, poxa, eu saí para uma coisa e acabei fazendo outra. Isso é renunciar também à própria vida, sabe? É você entender que aquilo ali também foi produtivo, porque por mais que você tenha saído para um lazer, foi muito mais produtivo, porque você falou com a vida, porque você evangelizou, porque você fez algo assim que vai ficar para a vida inteira. São sementes, né? E amanhã ou depois eu posso ter a notícia de que ela se converteu, ou então ela poderia ter se convertido naquele mesmo tempo. Então, os nossos planos humanos, né, acabam ficando para depois. Isso é renunciar também à nossa própria vida. E essas coisas acontecem e a gente se sente feliz. A gente não se sente: poxa, deu tudo errado. Deu tudo mais do que certo, entendeu? Lá em João 4, 34,
É aquele capítulo que eu falei lá no início, onde narra a história de Jesus e a mulher samaritana. Mas no versículo 34, eu vou ler para vocês aqui, fala assim... Não, um pouquinho antes, eu vou ler um pouquinho antes. Enquanto isso, Jesus estava ali, né? Enquanto a mulher foi lá falar com o pessoal, né? Sobre o que tinha acontecido na vida dela. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, falando, mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, o Senhor respondeu, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros, será que ele trouxe alguma comida? Será do que ele está falando? Aí Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Quando Jesus disse isso, ele estava deixando claro que o propósito de vida, que alcança uma outra vida, determina suas prioridades, acima do que nos possa ser urgente. Comer era importante, mas falar do amor de Deus naquele momento era muito mais importante. A comida dele e a bebida dele era fazer aquela vontade de Deus. Gente, isso é muito bonito. É muito bonito e eu peço ao Senhor, de verdade, no fundo do meu coração, eu peço ao Senhor que essa empolgação, esse ânimo, que essa vontade permaneça na minha vida para sempre, até a volta de Jesus ou até o meu encontro com Ele. Porque é um exemplo muito lindo. Jesus, quando falou isso, eu fiquei assim, meu Deus, que coisa linda. Tipo, é claro que eu tenho que comer, eu tenho que beber, mas mais importante do que isso é falar do amor de Deus para alguém. E no versículo 35, ele fala assim, vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Daqui a 4 meses haverá colheita? Vai ter? Jesus diz, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Jesus estava mostrando aqui que o propósito de agradar a Deus, abençoando vidas com a salvação, não deve ser deixado para depois. Pois há gente precisando ser salva agora. Não é daqui a 4 meses, vai ter colheita daqui a 4 meses, daqui a 2 anos, não. Existem pessoas que precisam ouvir agora, a colheita já está acontecendo. Então, o Senhor me despertou, tem me despertado para isso. Existem pessoas precisando ouvir do amor dele agora, é por agora. Quando Jesus pede água a uma samaritana, ele ouve a seguinte resposta. Como sendo tu judeu, pede água a mim que sou samaritano? Está lá em João 4, versículo 9, está lá no início do capítulo. O que Jesus nos ensina quando ele pede água para a samaritana e recebe essa resposta? Ele está ensinando que o foco em salvar alguém, gente, isso é muito forte, vence as possíveis objeções. Jesus se apresentou como um homem que sente cansaço, fome e sede. Às vezes somos tentados a parecer sobrenaturais ao transmitirmos o recado simples de Deus. Ele vence objeções, ele quebra tabu, ele sabe. Então, assim, a gente precisa ter esse mesmo pensamento, essa mesma visão. Transmitir a palavra do Senhor é algo simples. A gente não tem que ficar achando, a gente precisa até mostrar isso para as outras pessoas, que nós somos... Gente, eu tô falando do amor de Deus, mas eu sou uma pessoa que também choro. Eu tô falando do amor de Deus aqui, eu tô te encorajando, mas eu sou uma pessoa que às vezes também acontece alguma coisa, eu não sei. Por quê? Nós somos humanos, nós somos iguais, nós não somos melhores do que ninguém, não. Eu sou mais santificada, mais separada, mais isso. Eu tento, eu busco, mas nós somos completamente iguais, né? O seu modo de vida, o modo de vida de Jesus, foi aproveitar cada oportunidade. Para fazer o quê? Para pregar a boa notícia de Deus, mostrando o seu propósito de buscar e salvar o que estava perdido. Pregar a boa notícia de Deus. A gente precisa aproveitar cada oportunidade da nossa vida dessa maneira, pregando. E eu digo isso porque às vezes você está conversando com alguém e ali a pessoa te fala alguma coisa que você já pode falar o quê? Evangelizar.
Ah, mas sabia que na minha vida também foi assim? Olha, e graças a Deus o Senhor fez isso, fez aquilo. Isso é evangelizar. E aí a pessoa de repente está sem fé, está achando que nada vai acontecer. Olha, o Deus que eu sirvo, Ele pode todas as coisas. O Deus que eu sirvo, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. O Deus que eu sirvo, e você falar do seu Senhor, do Deus que você serve, tão poderoso, tão maravilhoso. E a gente precisa compartilhar isso em cada oportunidade. A gente não precisa esperar chegar no culto, preparar uma mensagem. Não, a gente tem que andar preparado. A gente tem que andar com os versículos guardados no coração, na mente, para chegar numa hora que precisar. Às vezes a pessoa tá contando alguma coisa pra gente que a gente não tem como falar muita coisa. A gente só fala: Jesus te ama. O Senhor se importa com você. A sua dor é importante para Ele. O Senhor quer relacionamento contigo. Uma palavra, uma frase. Então a gente precisa estar sempre cheio disso. Porque como que eu vou compartilhar isso se eu não estou nem cheia disso? Então é muito importante a gente aproveitar cada oportunidade. Encontramos na mulher samaritana tanto o retrato de pecadores e carentes que nós somos, a gente vê isso, quanto o exemplo de evangelistas que nós devemos ser. Mesmo sem muito preparo, olha o que aconteceu. Aquela mulher tornou-se mensageira da boa notícia que havia chegado em Samaria. Aquela mulher não tinha preparo nenhum, ela não tinha feito nada, ela só tinha tido o quê? Uma experiência com Jesus. Ela teve um encontro, ela conversou, ela teve um diálogo. Não aconteceu nada de sobrenatural. Não caiu lua, não caiu estrela, fez nada de sobrenatural, simplesmente ele conversou. E naquela conversa aquela mulher foi tocada. Naquela conversa a vida daquela mulher foi transformada. E ela simplesmente fez o quê? Ela foi, eu vou até ler o versículo para você. O versículo 28 ela fala assim: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Ela foi falar do feito do Senhor e todo mundo foi atrás para ver. Então, nós devemos ser esse modelo de evangelista. Que fala, que compartilha. Foi simples a atitude dela, né? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um grande exemplo de dedicação e de estratégia evangelística. Disse que jamais teria deixado de anunciar o que fosse proveitoso e o que fazia publicamente e de casa em casa. Ele fazia de várias formas. Atos 20:20, tá? Essa passagem. Ele jamais iria deixar de anunciar a palavra. Ele fazia isso publicamente. Ele fazia isso particularmente. Ele evangelizava de casa em casa. Ele falava na praça. Ele usava as estratégias que ele tinha. Ao aconselhar o seu discípulo Timóteo, o que Paulo falou? Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então, queridos, pregue a palavra, fale do amor de Deus, aproveite cada oportunidade, seja ela ali pessoalmente, no evangelismo pessoal que a gente fala, né? Seja ela publicamente, teve a oportunidade, te deram a oportunidade numa igreja, numa consagração, em algum lugar que você for, fale do amor de Deus. Fale do amor desse Deus que te salvou, que transformou a sua vida, que faz coisas por você, que te abençoa, que te guarda, que te protege. Então, pare para pensar. Deus não quer que alguém se perca na nossa família. Deus não quer que ninguém se perca na nossa cidade, em toda parte do mundo. O desejo de Deus não é que ninguém se perca. Mas para que eles sejam salvos, queridos, eles precisam invocar ao Senhor. Porque a palavra diz que nós precisamos invocar o nome do Senhor para ser salvo. Mas para que eles invoquem, é preciso que eles creiam, certo? Como que você vai invocar uma coisa que você nem crê? Eu não creio, eu não vou invocar. Então, para que eles invoquem, é preciso que eles creiam. Para que eles creiam, eles precisam ouvir, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas para que eles possam ouvir, Deus enviou, sabe o quê? Deus enviou a mim e a você para falar. Para que eles possam ouvir, para que eles possam crer, para que eles possam invocar e para que eles sejam salvos.
Romanos 10, de 13 a 15, está escrito essa passagem. Então, queridos, levante os olhos e veja os campos brancos para a colheita. Estabeleça o alvo de obedecer a Jesus, falando dele, como ele próprio fez e como ele ensinou os discípulos e como ele ordenou que a gente fizesse. Então, levante os olhos e veja os campos brancos para a colheita. Existem pessoas precisando ouvir a tua palavra, existem pessoas precisando do teu abraço, existem pessoas precisando de orientações, de como fazer, existem pessoas precisando ler a palavra do Senhor e às vezes estão perdidas ou não sabem como, não estão entendendo e elas precisam de mim e precisam de você. Então que você possa refletir, reformular os seus projetos. Eu sei que a gente tem muitos planos, muitos projetos para as nossas vidas pessoais, mas em primeiro lugar, ide por todo o mundo e fazei discípulos. Nós fomos chamados para isso. O Espírito do Senhor está sobre mim e sobre você, porque Ele nos ungiu para evangelizar os pobres. Enviou a gente para quê? Para proclamar libertação aos cativos, pessoas presas, tristes, precisando ser libertas, pessoas vivendo uma vida de pecado, precisando conhecer o perdão de Jesus. Ele nos enviou para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, de 18 a 21. Fique com esse versículo, que Deus te abençoe e que você possa vir fazer parte do Ministério de Expansão Missionária, que você possa fazer parte do Ministério de Voluntariado, que você possa se unir ao Ministério de Ação Social, que você possa reformular os seus projetos para falar do amor para salvar vidas, que o seu coração possa arder nesse desejo de evangelizar, de buscar. E ainda, a palavra do Senhor diz, ide por todo mundo. É pra gente ir, não é pra gente ficar esperando a pessoa vir até a gente, não. É pra gente ir, ide por todo mundo, vai atrás, busca pessoas, vai evangelizar onde você acha que dá pra você ir. É na sua casa, é na sua rua, você tem o número de alguém, você sabe da situação de alguém, é você ir atrás dela. Não espere que ela venha até você. Nós fomos chamados para ir. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.